Era uma sexta-feira de julho de 2022, quando Eduardo Sales, 52 anos, encontrou o cachorro debaixo do seu carro. Não foi um encontro romântico. Eduardo estava atrasado para uma reunião, com a gravata torta, o celular tocando. E quando abaixou para pegar a chave que tinha caído no asfalto do estacionamento, viu 2 olhos amarelos olhando para ele, debaixo do carro, um vira-lata caramelo, magro, cheio de feridas, tremendo. Vai embora, bicho, Eduardo disse. O cachorro não foi. Eduardo entrou no carro, deu a partida, ficou 2 minutos parado, desligou o carro, saiu, abaixou de novo. O cachorro ainda estava lá, tramendo Mase. Você não tem juízo nenhum, né? Eduardo resmungou. Pegou o cachorro com as 2 mãos, sujo e tudo, colocou no banco de trás e foi pro veterinário, em vez da reunião. Perdeu o negócio. Não se arrependeu. Mas o problema era o seguinte: Eduardo morava numa casa grande em Alphaville com a esposa Cláudia, 49 anos, e os 2 filhos, Pedro e Ana. Uma família de aparência perfeita. Por dentro, havia 3 anos que quase não se falavam. Tudo tinha começado em 2019. Pedro tinha abandonado medicina, o sonho do pai, para estudar música. Eduardo não aceitou. Houve uma briga feia, palavras que não voltam, e Pedro foi para a República com os amigos. Ligava para a mãe, nunca para o pai. Ana tinha visto tudo, ficou quieta. Foi ficando cada vez mais quieta. Cláudia ficava no meio tentando segurar os 2 lados, e não segurando nenhum. Eduardo trabalhava mais. Chegava tarde, jantava sozinho na cozinha, enquanto a família já tinha dormido. A casa grande em Alphaville estava cheia de gente, e completamente vazia. Quando Eduardo chegou com o cachorro naquela sexta-noite, Cláudia olhou pro animal e olhou pro marido sem entender nada. Eduardo, que é isso? Um cachorro. Eu sei que é um cachorro. Por que ele está aqui? Porque ele estava debaixo do meu carro tremendo, e eu não tive coragem de deixar. Cláudia ficou olhando pro marido. Em 25 anos de casados, era a primeira vez que ele fazia algo completamente impulsivo e completamente sem lógica. Ela não sabia se ria ou chorava. Fez as 2 coisas. Ana desceu as escadas para ver o barulho. Viu o cachorro. Parou no meio da escada. Meu Deus, ela disse em voz baixa. Desceu correndo. Ajoelhou no chão. O cachorro, que estava tremendo desde o estacionamento, parou de tremer quando Ana colocou a mão nele. Como chama? Ana perguntou sem tirar os olhos do animal. Eduardo olhou para o cachorro. Olhou para a filha ajoelhada no chão da sala. Farofa, ele disse, sem saber de onde veio. Ana deu uma risada de verdade. Eduardo não ouvia a filha rir assim há 2 anos. Pedro soube do cachorro por mensagem de Ana, com 10 fotos e 3 vídeos. Ligou para casa naquela mesma noite, não pro celular do pai, pro telefone fixo da casa. Cláudia atendeu. Mãe, é sério que o pai trouxe um cachorro? É sério? Tá bom ou está doente? Tá indo pro veterinário amanhã. Me manda foto quando sair. Ele não perguntou pelo pai, mas ligou. O veterinário o chamava. Sei, doutora Priscila. Examinou Farofa com cuidado. Ele tem uns 2 anos, desnutrido, algumas feridas superficiais, mas vai ficar bem. Alguém cuidou dele um dia. Ele não tem medo de gente. Só foi largado. Eduardo olhou pro cachorro na maca. Largado, repetiu baixinho. Farofa olhou para ele com aqueles olhos amarelos. Nos dias seguintes, Farofa foi tomando conta da casa. Dormia no quarto de Ana. Esperava Eduardo na porta quando ele chegava do trabalho. Seguia Cláudia pela cozinha o dia inteiro. E quando Pedro apareceu na casa 3 semanas depois, menos a primeira visita em 8 meses, foi para ver o cachorro, não os pais. Pedro entrou pela porta. Farofa foi até ele como se já se conhecesse. Pedro sentou no chão da sala, o cachorro no colo. E quando Eduardo desceu as escadas e viu o filho ali, parou. Não disse nada, sentou no sofá. Pedro não levantou. Os 2 ficaram em silêncio por um longo tempo, com Farofa entre eles. Foi Farofa quem quebrou o silêncio. Saiu do colo de Pedro, foi até Eduardo, subiu no sofá do lado dele, e ficou olhando de um para o outro como se dissesse: vocês 2 precisam conversar. Eduardo olhou para o filho. Pedro olhou para o pai. Tá bom o cachorro, Pedro disse. Tá, Eduardo respondeu. Mês de silêncio. A música tá indo bem? Eduardo perguntou. Pedro levantou a cabeça. Tá, tem um show semana que vem. Eduardo assentiu. Me manda o endereço. Pedro ficou parado. Sério, sério. Não foi uma reconciliação de novela. Não houve abraço com choro e violino. Foi um pai pedindo o endereço de um show. Mas para Pedro, que tinha esperado 3 anos por qualquer sinal do pai, foi o suficiente. Eduardo foi ao show, sozinho, de terno, completamente deslocado numa casa de shows pequena em Pinheiros. Ficou no fundo. Viu o filho tocar por 40 minutos. Pedro era bom. Eduardo não tinha ideia de que o filho era tão bom. Quando Pedro saiu do palco e viu o pai no fundo da sala, parou. Eduardo levantou a mão. Um aceno simples.
Pedro acenou de volta, e os dois ficaram assim, a sala inteira entre eles, sem conseguir chegar um no outro ainda, mas se vendo. Em dezembro de 2022, pela primeira vez em 3 anos, a família Sales fez o Natal juntos. Pedro dormiu em casa. Ana ficou até meia-noite acordada, jogando com o irmão. Cláudia fez a ceia que não fazia desde 2018. Eduardo abriu o vinho, que tinha guardado para uma ocasião especial e nunca tinha tido coragem de abrir. Farofa dormiu no meio da sala, de barriga para cima, como se soubesse que o trabalho dele tinha sido feito. A família Sales não estava consertada. Ainda tinha conversa difícil pela frente, ainda tinha mágoa que levaria tempo para cicatrizar, mas estava junta. E estava tentando. Eduardo olhou pro cachorro de barriga para cima naquela noite de Natal. Você é esperto demais, Farofa. O cachorro abanou o rabo, sem abrir os olhos. Sei lá de onde você veio. Mas chegou na hora certa. E Eduardo, que não rezava desde criança, fechou os olhos naquela noite e disse: obrigado. Não tinha certeza para quem, mas disse: se essa história de reconciliação e amor incondicional tocou seu coração, deixe seu like, para que mais famílias saibam que nunca é tarde para tentar de novo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais que vão te lembrar que Deus age onde a gente menos espera. Conta nos comentários. Você tem um animal que uniu sua família ou mudou alguém que você ama? Conta essa história. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família com quem você perdeu o contato. Às vezes falta só um motivo para dar o primeiro passo.